Mais um ensinamento. Há um método que nos permite avaliar o nosso progresso na fé e o nosso aprimoramento espiritual. Então agora eu quero que vocês imaginem. Vamos avaliar aqui então, o nosso aprimoramento na fé. Vamos nos autoavaliar, Vamos lá, agora, o que vocês acham? Vocês são bons, realmente, na fé? São bons membros, bons seguidores de missão ou não, E eu quero que vocês pensem, quais os critérios para vocês se autoavaliarem, Se você é um bom fiel. Você é um bom fiel da igreja. O que você utilizaria de critério? Para você, pense dentro da sua cabeça. Qual critério você utilizaria para se dizer fiel bom? Eu sou um fiel bom de Deus. Agora vamos ver o que Deus escolheu como critério. Há um método que nos permite avaliar o nosso progresso na fé e o nosso aprimoramento espiritual. Primeiro, devemos evitar as desavenças. Depois, desenvolver a bondade. Por fim, nos tornarmos mais polidos. Se conhecermos alguém com tais atributos, veremos logo que é pessoa polida, que se aprimorou e que possui o intrínseco valor da fé. Essa pessoa será estimada e respeitada por todos. Suas atitudes valerão como uma silenciosa divulgação de fé. Servirá como exemplo de fé concretizado em atos. Esse é o critério que Deus usa para saber se você é um bom fiel ou não. E você? Estava usando o mesmo critério que Deus? Para se autoavaliar? Então, realmente, eu sou um bom seguidor de missão. Eu evito as desavenças. Eu sou uma pessoa que sou bondosa e muito polida com as outras pessoas. É isso que nós devemos começar, gente, a rever. Olhar para dentro da gente mesmo. E rever. Será que a fé que eu vivi até hoje está de acordo com o ensinamento de missão? Será que os critérios que eu colocava para mim era o que estava escrito ali, na Escritura Sagrada? A gente não tem como desenvolver uma fé completamente nova enquanto a gente não olhar para dentro da gente e ver a nossa fé completamente velha. Não tem como. Como você quer mudar o seu armário para a nova moda do momento se você não sabe nem o que é a velha moda, Não tem como. Então, o que eu estou fazendo aqui na frente não é avaliando ninguém, não é criticando ninguém, é só ajudando vocês a se olharem a fé de vocês no espelho. Porque a gente precisa, independente da religião que a gente esteja, independente se você nem esteja numa religião, você precisa conseguir se observar, se ver, para saber onde você quer chegar. As Escrituras Sagradas nos dão o rumo. Está muito claro aqui. O rumo que a gente tem que tomar. Que eu costumo dizer o seguinte: a fé velha é a fé que focava no fazer. Você tem que fazer caridade, você tem que fazer gratidão, você tem que fazer dedicação, você tem que ministrar jorei, você tem que orar pelas pessoas, você tem que fazer cultos, você tem que fazer. Esse era o foco, Não que isso seja ruim. O problema é quando termina nisso, E não vai para isso aqui que a gente está falando. O objetivo do culto é fazer a gente ver Deus atrás de todas as coisas. E poder ser um ser humano cada vez mais pacífico, mais compreensivo, mais tolerante, por exemplo. Não é verdade? Por meio da caridade, você desenvolve a empatia. Você começa a pensar até mesmo que os seus problemas não são grandes problemas. Quando você começa a fazer caridade, por exemplo. Mas se o objetivo da sua fé é fazer caridade só, não adianta nada, Porque você não vai se tornar esse ser humano. Porque o seu objetivo é fazer coisas e não ser.
A fé nova é a fé do ser. A fé velha é a fé do fazer. O fazer, quando ele não tem um objetivo, o ser, ela se perde. Então, você tinha que ensinar, não, você tem que fazer gratidão, né? Você tem que fazer donativo, você tem que fazer o dízimo, né? Quando você foca no fazer o dízimo, simplesmente, é fé do fazer. Mas por quê? O que tem por trás disso? Se você ajudar a pessoa a entender, a ver o amor de Deus pelas coisas, a desenvolver em você a gratidão pelas coisas, pelo que você tem, pelo que você não tem também, você começar a ver a natureza, você começa a ter gratidão pela natureza, pelas pessoas, por tudo. Se o dízimo desenvolver isso em você, então ele vai tornar você um ser humano melhor. Mas se o objetivo da fé for fazer dízimo, não resolve nada. Não vai ser isso que está falando aqui. Então a gente não pode esquecer isso. A nossa fé, a gente tem que olhar para a gente mesmo, a gente tem que fazer um autoexame dessa fé. A sua fé estava ligada no ser ou estava no fazer? Você estava se tornando um ser humano melhor cada vez mais? Isso estava sendo bom para você? Você conseguia ver isso? Né? Pode até ser que estava te tornando um ser humano melhor e você nem percebeu, né? Mas agora talvez você perceba que esse é o objetivo da fé. Tá? Então, tem muitos ensinamentos que falam sobre isso. Eu só vou ler mais um para não ficar muito tarde, tá? Que chama-se pragmatismo. Tá? Pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo vem da filosofia americana, né? Que é você pegar as coisas e levar logo para concretização, né? Para fazer aquilo funcionar mesmo. Pragmático vamos fazer a coisa funcionar. O importante é funcionar, né? Esse é o pragmático. Então, pragmatismo religioso, Meixo Sama falou. Em uma frase, pragmatismo religioso é viver a fé no cotidiano. Tá? Então, para Meixo Sama, pragmatismo religioso é viva a fé no cotidiano. Agora vamos lá. Se sua mente, e é essa a pergunta que eu quero fazer para vocês. Se na sua mente fé é fazer coisas, e você pensa, eu tenho que praticar a minha fé no dia a dia, se na sua cabeça fé é fazer coisas, quando você vê essa frase, viva a fé no cotidiano, pratique a fé no cotidiano, você começa a entrar em desespero. E Meixo Sama, o que falou sobre isso? Vamos ler? O benefício que o pragmatismo me proporcionou naquela época que ele estudava não foi pequeno. Mais tarde, quando iniciei meus trabalhos religiosos, julguei necessário aplicá-lo à religião. Isso significa ampliar o campo religioso de modo que abranja a vida em geral. Aí ele vai para o exemplo. Então, o político não cometeria injustiças, porque visando a felicidade do povo, promoveria uma boa administração, granjeando assim a confiança de todos. O industrial obteria a admiração da coletividade, pois exerceria a profissão honestamente. Seus negócios progrediriam com segurança, porque ele mereceria a estima de seus empregados, que seriam fiéis no trabalho. O educador seria respeitado e teria notável influência sobre seus discípulos, educando-os com bases sólidas. Os funcionários e os assalariados em geral subiriam de posição, porque a fé produz bom trabalho. A alma do artista irradiaria de suas obras com grande elevação e força espiritual, exercendo influência benéfica sobre o povo. Não tem nada aqui de você ficar fazendo. Está falando justamente tudo aquilo que ele falou até agora, no bom senso, no segredo da felicidade. Não é verdade? Bem, então na véspera de Kyoshi Sama,
Essa foi minha conversa com as pessoas. Eu propus a elas que refletissem sobre a sua própria fé. Não pode usar essa conversa aqui, gente, para ficar apontando o dedo. É para você pegar um espelho e se olhar nele. Porque é só em relação a você, é mais ninguém. A sua felicidade depende de você, não é dos outros. A sua fé vai te fazer um ser humano melhor ou não, dependendo de você, não dos outros. Então não adianta apontar para ninguém, é para a gente refletir. E foi isso que eu falei lá para as pessoas. Eu fiz a minha reflexão perante as pessoas e pedi para elas fazerem a dela também.